noite, igreja. Amém. Graça e paz mais uma vez. Vamos à palavra da noite. Hoje, irmãos, eu vou falar sobre um dos atributos comunicáveis de Deus, que é o seu amor. O tema da mensagem é o amor incondicional de Deus. Que, como tema secundário, também podia ser o amor de Deus que perdura de geração em geração. E a gente não vai ficar preso a um texto. Não vai ficar preso a um texto. Eu quero mostrar o amor de Deus incondicional de forma que vocês percebam que o amor de Deus realmente ele é incondicional. E independente das nossas debilidades, dos nossos flagelos, das nossas fraquezas, dos nossos pecados, Deus continuou amando a cada um de nós. Aleluia. João capítulo 3, versículo 16, talvez seja um dos versículos mais proclamados no mundo todo. Louvado seja Deus. Amém. Melhorou. Mais proclamados no mundo, João 3,16. Acho que as crianças aprendem cedo esse texto. A igreja achou? Fácil, né? João 3,16, né? Então, toda a igreja, vamos ler só o versículo 16, só o versículo 16. Vamos lá, igreja? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja Deus. Vamos orar mais uma vez, para que Deus nos abençoe. Soberano Deus, eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, graças te damos, Senhor da glória, por esta palavra que será iniciada. Rogamos pelo poder do teu Espírito Santo que o Senhor ilumine a minha mente, o meu coração, para que eu possa trazer de forma compreensível a tua palavra a toda a igreja, Senhor. Ao meu coração e ao coração de cada um de nós. Que o nosso coração esteja preparado para receber a tua palavra, sem misturas. Que o nosso coração esteja como um terreno limpo, fértil, para que a semente entre e frutifique, Senhor, para que teu nome seja glorificado. Usa esse miserável pecador para a edificação da tua igreja. E assim, meu Pai, o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que o amor de Deus, ele é incondicional. A igreja, sabemos que a maioria da igreja compreende isso. Mas talvez a igreja ela não entenda quão profundo é esse amor. Porque a gente fala do amor de Deus, comenta sobre o amor de Deus, mas às vezes a gente não entende a profundidade do amor de Deus. Uma das boas maneiras de você entender a grandeza do amor de Deus é você perceber quem exatamente você é e quem Deus é. Quando você faz essa distinção de forma profunda de quem o ser humano é e de quem Deus é, e que mesmo assim Ele manifestou o seu amor para nós, você começa a ter uma noção do que é a grandeza do amor de Deus. Irmãos, eu quero, durante essa pregação, como propósito, trazer ao coração de cada um de nós aqui a alegria da grandeza do amor de Deus. Mas que não somente vejamos isso, não somente lendo, mas de forma prática, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Um Deus imutável, um amor incondicional. Como poderia olhar para nós através, não olhar para nós com repulsa, com nojo, mas o que acontece é que Deus olhou para nós diferentemente, olhou com um olhar de misericórdia, e através dessa misericórdia Ele nos amou. O fato é que todo cristão verdadeiro sabe que não é digno do amor de Deus e que ele merece ser condenado ao inferno. Que Deus é completamente distinto e separado do restante da sua criação. Que Ele é Deus, um Deus 3 vezes santo, tão puro de olhos que não pode
contemplar o mal, mas que ao mesmo tempo, através do seu Filho Jesus Cristo, que é a expressão perfeita da sua imagem e do seu amor para com todos os homens, e quando eu digo todos os homens aqui, não todos os seres humanos viventes, mas homens que habitam em todos os recantos da terra, povos, línguas e nações. Homens, vamos recorrer às passagens bíblicas que apresentam que ao invés de Deus nos dar a punição, o que Ele realmente estava nos concedendo, mesmo quando aplicava o seu juízo, era a misericórdia, com o intuito não de nos condenar, mas de nos sarar. Isso será até a consumação dos séculos. Isso como guia de introdução. Vamos ler o texto novamente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, visto que Adão e Eva tinham uma ordem direta de Deus, uma ordem suprema, que não deveriam tomar do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e que certamente eles morreriam. É interessante que aqui você já vê a misericórdia de Deus, veja, porque quando Deus dá a ordem a Adão, e ele diz assim, Adão, você pode aproveitar de todo o jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Deus parou por aí. Deus disse, Adão, olha, todo o jardim é seu, para você aproveitar, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Pronto, isso já seria suficiente para Adão não encostar naquela árvore. Mas Deus é tão misericordioso que Ele explicou por que Adão. Ele disse, Adão, você não pode se aproximar daquele fruto, você não pode comer daquele fruto, porque no dia que você comer, você vai morrer, Adão. Ele não só deu a ordem, mas explicou o porquê da ordem. Adão, não coma, porque se você comer, você vai morrer. E aí você percebe que Deus, ele se inclina para falar com os homens. Desde Adão, Deus se inclinava. Em que sentido? No sentido de promover consciência. Mas, mesmo Adão sabendo que morreria se comesse do fruto, ele desobedeceu. Junto com Eva, desobedeceu uma ordem direta de Deus, que naquele momento podia matá-los. Porque Deus disse, no dia que você comer, você vai morrer. Até aquele momento, Adão não sabia que a morte ali era espiritual. Que certamente a morte carnal também entraria no mundo. Mas a ideia ali está aí aberto. Adão, se você comer, você vai morrer. Poderia comer, cair duro. Entendeu? Eles estavam tão persuadidos. Satanás entrou tanto na mente de Eva e Eva na mente de Adão, que eles não pensaram que ele podia pegar o fruto, comer e automaticamente morrer. Não é algo que Deus ia matar, mas algo que tivesse no próprio fruto daquela árvore ali que poderia matá-los. Nem nisso eles pensaram. Mas ao invés de Deus matar Adão e Eva, que desobedeceram a Deus, Ele manifestou novamente a sua misericórdia. Quando Deus diz que a sua misericórdia, seu amor, uma vez que Deus mata um animal para vesti-los, primeiro Adão tenta mostrar a sua própria justiça, né, folhando roupas das próprias árvores para ele, coziram, né, e fizeram roupas. Mas Deus, vendo que aquelas roupas não eram apropriadas, Ele sacrifica um animal e com a pele desse animal faz vestes para eles, já sendo uma tipificação do sacrifício de Cristo que havia de vir. Mas também, quando Deus aplicou o seu juízo ali a Adão e Eva, já no jardim, dizendo que Adão comeria do fruto do suor do seu trabalho e de que a mulher teria dores de parto, ali também vemos já a demonstração maior do amor de Deus. Porque na promessa de Deus está que a humanidade, aqueles que são de Cristo, venceriam.
o pecado. Porque quando Deus disse assim, que olha, da mulher surgirá um descendente, esse lhe pisará a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Essa promessa de Deus, que relata, que culmina, todos nós sabemos onde a gente chega lá, a gente vai chegar lá daqui a pouco. Percebe-se que Deus, em seu plano soberano, demonstrou o seu amor, mesmo Adão e Eva tendo desobedecido uma ordem direta de Deus. Então, o amor de Deus, ele começa assim. Mesmo nós se tornando indignos do amor de Deus, sendo rebeldes contra Deus, desobedecendo a Deus constantemente, ele apresenta um amor imutável, um amor incondicional. E ao passar do tempo a gente vai ver aqui em algumas passagens que esse amor verdadeiramente é imutável, é incondicional. Abram suas Bíblias em Jeremias capítulo 29. Passou rápido, irmãos. Passou rápido. Jeremias capítulo 29, versículo 10 e 11. Amém? Vamos ler. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia os 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-vos a trazer-vos para esse lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para que vos dar o fim que desejais. Irmãos, quem já leu o livro de Jeremias sabe qual era o contexto em que Jeremias vivia. Uma Israel completamente arruinada em depravações. Israel havia ido a outros deuses, se rebelado contra Deus, mesmo que por muitas vezes Jeremias chamasse aquele povo ao arrependimento e dissesse: Deus vai trazer juízo a vocês, arrependam-se. Profeta que profetizava enganosamente. Então o povo de Israel estava num declínio moral imenso, adorando outros deuses, de um nível baixíssimo, uma rebelião profunda contra Deus. Esse era o contexto de Jeremias, um povo rebelde. Eu estou trazendo textos assim, mas você sabe que todo o contexto de Israel sempre foi esse: conserta e torta, conserta e torta. Israel era o tempo todo assim. Mas mesmo no juízo em que Deus aplica a Israel, quando envia Israel para ser cativo na Babilônia, Deus envia manifestando misericórdia, manifestando seu amor, porque Deus diz no versículo 11: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Desculpa. Irmãos, Israel ter ido para a Babilônia era algo bom. Porque se Deus não levasse aquele povo a cativeiro, para que eles entendessem que só há um Deus soberano, que eles foram separados, e diferente das outras nações, dos outros povos que tinham muitos deuses, eles pertenciam a um Deus que é santo. E quando eles recebem, eles mal entendem, eles não estão pensando na palavra, que uma pouca quantidade, né? Sabemos que havia homens de Deus, Daniel, Ezequiel, Sadraque, Mesaque, homens de Deus e outros mais que a Bíblia não fala, mas em sua maioria eles não pensavam que Deus podia ter nos destruído por completo, mas ele falou que quando chegasse o tempo ele nos restauraria. E isso é amor, amado.
Irmãos, Deus é todo poderoso. Deus não precisa. Muitas pessoas, muitos pregadores dizem que Deus estava se sentindo só e por isso criou a humanidade, ou seja, é um Deus dependente de nós. Deus nunca se sentiu só. Deus não fez a sua criação, Deus não criou o homem, não criou a natureza porque ele se sentia só. Não, é porque ele simplesmente queria manifestar a sua glória, o seu amor e a sua misericórdia. Ser conhecido de Aleluia. nós, ser amado de nós, mas não porque se sentia só. Deus é autossuficiente. Então, irmãos, perceba que a misericórdia de Deus ela permanece aqui. E que apesar dos castigos que Deus envia para nós, por causa dos nossos pecados, trazendo agora para nós, que apesar das circunstâncias adversas que acontecem em nossas vidas, é bom para nós. Nós não vemos como algo bom, porque somos limitados, não conseguimos ver um minuto à nossa frente, mas um Deus que é todo poderoso, um Deus que é onipotente, onipresente e onisciente, esse Deus diz para você que os pensamentos dele é de paz e não de mal. Esse é o pensamento de Deus para toda a sua igreja. Esse é o pensamento que Deus tem até hoje para com todos os santos dele. O irmão que está na África lá passando por dificuldade, necessidade. O irmão que está sendo perseguido em alguma parte do mundo. O irmão que está perdendo seus bens. O irmão que está com saúde. O irmão que está acamado. O irmão que está preso. Tudo isso é bondade de Deus. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. A vida eterna. Nossa missão aqui é crer que Deus é bom e amoroso. Olhe para Israel. Veja quem é Israel. Olhe para nós. Veja quem somos nós. E que mesmo assim o Senhor, Ele tem demonstrado grandemente o amor dele para com cada um de nós. E até no livro de Esdras, né, para você ter noção de como o povo de Israel estava, irmãos, para mostrar que Deus cumpre as suas promessas, lá em Esdras, Esdras fala que Deus levantou o rei Ciro para libertar o povo. Ele libertou o povo e disse: olha, vai e reconstrói o templo, cumprindo a promessa que tinha feito a Jeremias. Então Deus manifesta a sua misericórdia e ele mostra, mesmo o povo em tamanha rebeldia e incredulidade. Irmãos, bora novamente, mais uma vez, ver a manifestação do amor de Deus ao longo do tempo. Mesmo em relação aos pecados, as nossas ações pecaminosas durante os tempos. Abram suas Bíblias em Oséias capítulo 11. Oséias capítulo 11. Oséias é um dos profetas menores. É um livro pouco lido, eu acho, mas é muito rico. Oséias. Oséias capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 4. Amém? Toda a igreja achou? Oséias, antes de Joel, depois de Daniel. Esperar toda a igreja achar.
Amém? Vamos ler. Oséias capítulo 11, versículo 1 ao 4. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Balaíns e queimavam incenso da imagem de escultura. Todavia eu ensinei a andar a Efraim, e tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, e com laços de amor fui para eles como quem alivia o jugo das suas queixadas, e me inclinei para dar-lhe de comer. Irmãos, aí a gente pulou do livro de Jeremias para o livro de Oséias, mas o contexto é o mesmo. A gente passa de livro em livro do Velho Testamento e o contexto é o mesmo. Irmãos, quando Deus diz assim, olha, eu amei Israel desde menino e do Egito eu o chamei. Aqui Oséias está fazendo menção o cativeiro do Egito, quando Deus com mão forte tira o povo do Egito. E mesmo depois de ter sido tirado do Egito com mão forte, vendo a manifestação enorme dos poderes de Deus, porque quando Deus manifestou o seu poder ali para tirar o seu povo, ele combatia a adoração a cada deus egípcio. Cada praga, ela derrubava um deus egípcio. E eles vendo toda essa manifestação de poder, vendo que o mar se abriu e eles passaram com pés enxutos, mesmo assim, depois de todas essas coisas, eles se rebelavam contra Deus. Irmãos, era tão grave, tão pesado o movimento de Israel em seus pecados, que Israel chegou ao ponto de oferecer os seus próprios filhos, coisa que era repugnante a Deus, era abominação ao Senhor, a prática de entregar os seus filhos a Baal. Mas Israel chegou num declínio tamanho que chegou a entregar os seus filhos. Eu fico pensando quão diabólico estava o pensamento daquelas pessoas em achar que Deus estava pedindo seus filhos, porque alguns pensavam estar agradando a Deus quando ofertavam seus filhos, só que eles estavam entregando seus filhos era a Baal e não a Deus, porque Deus vai dizer, fazendo coisa que eu nunca pedi e nem passou pela minha mente. Deus vai dizer que nunca passou pela minha mente pedir isso, porque isso é repulsivo, é abominável aos meus olhos. Então é nessa situação, irmãos, tudo que Deus já viu que Israel é capaz de fazer e que nós também somos. Tudo que você vê aqui, tudo que você pensar que Israel já fez, pense que você é capaz também de fazer. Porque a Bíblia diz que o coração está no nosso mal, porque o mal está no nosso coração. Que todas as perversidades, a incredulidade, a perversidade, o homicídio, o dolo, a avareza, a idolatria, a maldade, a invenção de perversidade, tudo isso está no coração do homem. Não mudou. Simplesmente é porque Cristo, quando entregamos a vida a Ele, Ele refreia, Ele nos concede poder para combater todas essas coisas que já estão lá no nosso coração. Então, Deus quer manifestar, mostrando o amor dele com Israel, através do profeta Oséias, diz, olha, eu amei você desde criança, desde cedo, eu tirei vocês do Egito, eu peguei vocês no colo, mas quanto mais eu tentava chamar vocês para perto de mim, mais vocês se afastavam. Quanto mais Deus mostrava o seu amor, Israel só se endireitava através do juízo de Deus. Essa é a verdade. Israel só se endireitava através do juízo de Deus. Vários reis ímpios se levantaram nessa época aqui. Jeroboão. Aqui nessa época Israel está dividido. Israel ao norte e Judá ao sul. E passaram alguns reis que não temiam a Deus.
Passou também um rei que fez uma pequena reformulação, o rei Ezequias. Ele derrubou os ídolos, ele tornou o culto ao Senhor, purificou. Mas depois que ele morreu, tudo voltou a ser como era antes. E o povo começou novamente a adorar os outros deuses, a ofertar os seus filhos e etc, etc. Então eles queimavam sacrifícios aos balaíns e as imagens de escultura. Todavia, eu ensinei Efraim, quando ele diz assim, eu ensinei Efraim a andar, Israel, que era a tribo do norte, muitas vezes era chamada de Efraim, porque Efraim era a maior tribo de Israel, então era como referência. Então quando você vê na Bíblia muitas vezes Deus fala Efraim, está falando da tribo do norte de Israel. Então aqui Deus está falando, Israel, eu ensinei você a andar. Ou seja, a ideia é a seguinte, que Israel era o menor dos povos. Deus não olhou para Israel e viu que Israel era superior imensamente aos outros povos. De maneira nenhuma. Israel era o menor dos povos. Deus escolhe Israel tendo em mente que ele é o menor dos povos, que ele não teria do que se gloriar diante de Deus. Olha, eu escolhi você era o menor, você não era ninguém. Quem você enfrentaria Israel e venceria? Quem é que Israel enfrentaria numa guerra e venceria, sendo o menor dos povos? Mas Deus disse, não tema, porque eu sou contigo. A ideia é que quando Deus escolhe Israel, aí Israel sim passa a ter um poderio imenso. Não pelo seu poderio, pelo seu exército, mas porque o Deus dos exércitos estava com eles. A manifestação do amor de Deus, mesmo em meio à profunda rebeldia de Israel, é mostrada um pouco aqui. Deus vai dizer que amou Israel desde cedo, que ensinou a andar. A ideia é que Deus deu os seus mandamentos a Israel para ensiná-lo a como eles devem andar. Israel era mais um entre todos, mas a partir do momento que Deus separou Israel e concede a eles os mandamentos, a lei de Deus, ensinando daí a como o povo santo de Deus deve viver. E você percebe que o povo, quando andava em retidão, era um povo completamente diferente do restante do mundo. Israel era completamente diferente da outra parte da humanidade que não conhecia Deus. Israel tinha só um Deus, as outras nações tinham outros deuses. Israel dava culto a Deus Santo, os outros povos cultuavam vários deuses. E entre esses deuses tinha o próprio que eles imitaram, sacrifício de crianças, orgias. Era completamente diferente quando Israel andava em conformidade com a palavra de Deus. Então Deus está dizendo assim, eu ensinei você a caminhar. Você não sabia não, você era como os outros povos, caminhando, cambaleando. Eu ensinei você a ficar de pé, a caminhar. Todavia, eu ensinei a andar em Efraim, e também nos meus braços, ou seja, eu guardei, né? Está comigo, está seguro. E também dos meus braços, mas eles não atinavam que eu os curava. Ou seja, eles mesmo assim não percebiam que Deus estava exercendo misericórdia. Era Deus exercendo misericórdia, chamando o povo ao arrependimento, e eles não reconheciam isso. Não voltavam para Deus. Jeremias fez muito isso, Oséias também. Oséias vai casar, nos versículos mais atrás, no início, Deus vai mandar Oséias casar com uma mulher adulta, uma prostituta. Que o casamento de Oséias é uma representação do relacionamento de Deus com Israel naquele momento. Ou seja, Oséias como um homem santo de Deus, que representava Deus, e a prostituta que representava Israel, que constantemente ia a outros deuses. E Oséias vai casar com essa mulher, e essa mulher vai se afastar de Oséias, vai voltar a ter outros homens. Repare, irmãos, vai ter outros homens, volta a se prostituir, e depois Deus diz, Oséias, volta e atrás de volta. Representando que Deus constantemente trazia o seu povo para perto dele, chamava o seu povo ao arrependimento. Então, o casamento de Oséias representava esse relacionamento de Deus. Deus sempre santo, amoroso, misericordioso. Israel
suja, imunda, feia, sem beleza, sem brilho. E Deus ia lá, limpava, dava banho, vestia com roupas finas, deixava ela novamente bonita e brilhosa, vistosa, mas ela sempre preferia estar suja. Então o amor de Deus é esse. Deus nos traz com laços de amor. Olha que ele diz: eu atraí vocês com laços de amor. Fui para vocês, sou para vocês alívio do jugo. Eu me inclinei para dar de comer. A ideia é que Deus realmente ele tem que se inclinar, irmãos, para falar com os homens. Deus, ele desce, ele se inclina para ver os homens. Deus manifesta a sua misericórdia todos os dias, quando você vai trabalhar, ao acordar com saúde, ver o seu filho com saúde, ter o pão de cada dia sobre a mesa, o qual a Bíblia diz que há o seu tempo determinado. Quando você bota o prato na mesa e começa a se alimentar, entenda, o pão está ali no tempo de Deus para você, que você possa comer. Da mesma forma, o alimento espiritual, o qual também recebemos constantemente. Ele nos concedeu, ele nos chama com laços de amor, os laços através do seu Filho. Ele não mudou, Deus é o mesmo. Ele continua manifestando a sua misericórdia agora para a igreja dele. Nós também, semelhantemente a Israel, pecamos contra Deus. Não pensem que somos melhores que Israel. Não façam como os judeus que disseram assim: se nós estivéssemos na época de nossos pais, jamais mataremos os profetas. Jesus olha para eles e diz assim: porque fizesse isso, mais juízo tem para vocês. A ideia é que vocês saiam pior do que eles fizeram. Eles se achando que iam ser diferentes. Não, Deus, Jesus sabia o coração deles. Vocês estavam matando os maiores profetas. Vocês estão matando a mim. Vocês estão procurando me matar. Está dizendo que não ia matar os profetas. Vocês acumulam a juízo de Deus sobre vocês, falando isso. Vocês são culpados. Vocês se tornam culpados da morte que os seus pais mataram os profetas ao falar isso. Porque ao buscar matar Jesus, é como se ele estivesse matando todos os outros profetas que veio anteriormente. Eles fariam iguais. Buscando matar Jeremias, como botaram Jeremias, coitado, até no poço de fezes. Você tem noção? Jeremias ficou preso, exposto. Aquele povo era muito maligno, muito perverso. Se não fosse Deus chamando o tempo todo esse povo ao arrependimento, muitos deles ficaram pelo meio do caminho, mas a igreja de Cristo permanece de pé. Ela vem caminhando por suas gerações. Amém, igreja? Então, no último capítulo do Velho Testamento, a gente percebe que Israel não mudou. Em Malaquias, o último livro do Velho Testamento, a gente percebe que Israel não mudou. Lá Deus vai ter um diálogo com seus profetas, ou com seus sacerdotes, e um dos diálogos diz assim: roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, dos dízimos e das ofertas. Eles indagam a Deus: como ele está roubando você? Como estamos roubando o Senhor? Aí Deus responde: nos dízimos e nas ofertas. Os sacerdotes, os reis, eram corrompidos. No último livro do Velho Testamento, Israel ainda estava plenamente corrompida, pouco se importando com o culto a Deus. Havia um descaso enorme. Então, depois que se encerra o tempo do Velho Testamento, Deus passa 400 anos, mais de 400 anos sem falar, em silêncio. A página que está em branco na Bíblia de vocês representa esse período de 400 anos que Deus não falou absolutamente nada. Então você, agora imagina, em Malaquias você vê que o povo continuava depravado.
que Deus durante 400 anos não deixou eles a mercê deles mesmo. Imagina a depravação que aquele povo ficou. Para a gente vermos depois de 400 anos, a gente vai ver aqui agora, Deus manifestar a sua misericórdia novamente ao povo extremamente depravado. Abra suas Bíblias em Mateus capítulo 3. Estamos chegando pro final. Aqui a vai demorar muito mais. Mateus capítulo 3. Amém? Amém? Vamos ler. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Só até aqui. Irmãos, depois de 400 anos de silêncio, Deus levanta o profeta para chamar novamente o povo ao arrependimento. João Batista é o cumprimento de uma profecia aos seus pais. E quando o propósito do levantar de Deus para com João Batista é que ele endireitasse as veredas do Senhor, ele precederia a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, a mensagem do arrependimento, a mensagem do amor de Deus. E da mesma maneira que Deus demonstrou o seu amor através de todos os profetas no seu Antigo Testamento, nas suas santas e sagradas Escrituras, quando lhes pregava a palavra, chamava eles ao arrependimento, deste modo agora, no fim dos tempos, ele faria isso através de João Batista inicialmente e depois, finalmente, através do seu Filho Jesus Cristo. Porque quando João Batista diz arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Se você soubesse, vamos supor, que Cristo ia voltar amanhã, e você dissesse para alguém, arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Irmãos, a ideia é que, quando você falar isso para alguém, é que essa pessoa se arrependa automaticamente. Que ela entenda que o reino de Deus realmente está às portas. Que realmente o reino de Deus pode chegar a qualquer momento e essa pessoa não entrar no reino de Deus. Então, quando você chama alguém ao arrependimento, é a maior demonstração de amor que você pode fazer para com alguém. Parente, vizinho, seja quem for. Amar é pregar Jesus. Deus tem manifestado o seu amor através dos seus santos. Hoje, quem é a manifestação do amor de Deus na terra hoje? A igreja de Cristo. Primeiramente, o amor de Deus para nós mesmos e a manifestação que reflete de nós para as outras pessoas, quando pregamos a sua palavra. Quando João Batista pregou, Deus aqui dá a maior demonstração de amor, na cumprição da maior promessa feita ao homem, de purificar, justificar, salvar o homem de todo o seu pecado. E nós, depois de tudo que a humanidade havia feito, inúmeras vezes que se rebelamos contra Deus, mas mesmo assim, no seu plano perfeito, santo e eterno, Deus demonstrou um amor infinito para com todos que haviam de crer no seu Filho, e que moraria, pelo seu Filho, que morreria para nos salvar dos nossos pecados. Sabemos que depois de 400 anos de silêncio, Deus levantou e enviou João Batista, que precederia a Jesus Cristo, para cumprir as Escrituras e endireitar as veredas do Senhor. Sendo Cristo batizado por esse, começa o seu ministério de amor e misericórdia, que seria manifesto dando ele a sua própria vida em favor de todos nós. Irmãos, no Novo Testamento,
como a própria Bíblia diz, que Deus falou anteriormente através dos profetas, mas no fim dos tempos através do seu Filho, Jesus Cristo. Deus encarnou, Ele se fez carne e habitou no meio de nós. Jesus Cristo é a cumprição da maior promessa de Deus para os homens, da salvação. Jesus Cristo, Ele é a suprema manifestação do amor de Deus. Quando lemos aqui no livro de João, que Deus amou o mundo de tal maneira, por que de tal maneira? Por que João não escreveu? Porque Deus amou muito o mundo a ponto de dar o seu Filho. Porque Deus amou o mundo imensamente. Porque Deus amou o mundo de forma poderosa, de forma gloriosa, de forma... Até a palavra infinito, que poderia descrever o melhor o amor de Deus, não foi colocada. João não conseguiu expressar em uma única palavra o amor de Deus. Mas o próprio Deus manifesta a exata e tamanha expressão do seu amor no seu Filho Jesus Cristo. Cristo é a maior expressão do amor de Deus para com a humanidade. É por isso, irmãos, que somos indesculpáveis fora de Cristo. Como Hebreus diz, como nos salvaremos nós se negligenciarmos tamanha salvação? É o que o ímpio faz. Toda vez que você prega, às vezes quando eu pregava o evangelho no ônibus ou nos terminais, e eu falava do amor de Deus, eu sempre dizia isso, que todo ímpio, que quando você prega a palavra de Deus, ele rejeita de forma deliberada, até com zombaria, ele está calçando aos pés o sacrifício de Jesus. Isso está também no livro de Hebreus. É como se eles estivessem pisando no sangue de Cristo, o sangue da cruz. E isso é muito pesado. E Deus não deixaria barato entregar seu Filho para morrer morte de cruz, para ver as pessoas fazerem pouco caso da graça de Deus, da manifestação. Quando eu paro para pensar que Deus tomou o corpo, eu fico impressionado. Quando eu era criança, eu ainda assisto alguns animes, mas principalmente na infância, muitos de nós assistimos desenhos com super-heróis, alguns desenhos eles faziam homens poderosíssimos, alguns davam até o nome de deuses, né? Porque podiam mudar a realidade, muitos poderes ali envolvidos, e alguns transcendiam o corpo, ou seja, eles não tinham corpo. Já era claro que essas pessoas tiram essas imagens distorcidas do próprio Deus das Escrituras, né? Que é transcendente, que é um Deus que não tem corpo, que tomou o corpo depois para se fazer homem e morrer por nós. Mas eu fico pensando, toda vez que esses desenhos falavam disso, e pronto, eu vou dar um exemplo, eu acho que é Hitman, o nome dele, é um super-herói da Marvel azul, que é tido como quase um deus, porque ele sofreu um acidente e ele perdeu o corpo. Todos acharam que ele tinha morrido, mas na verdade ele existia agora sem precisar de um corpo. E ele alterava a realidade, podia estar em vários lugares ao mesmo tempo. Né? Você vê que é sempre uma representação tentando imitar o próprio Deus. E ele, na fala desse Deus, ele dizia que o corpo é algo inútil, é vulnerável, frágil. Para que eu teria um corpo fraco, que padece, que adoece, que constantemente está em estado de deterioração, está se deteriorando constantemente? Mas esse Deus, não vendo a ignomia, tomou um corpo semelhante de pecado, não um corpo de pecado, mas semelhante ao pecado, a nossa semelhança. E ele cumpriu toda a profecia de Deus, ele foi até a cruz do Calvário como a maior manifestação do amor de Deus,
Eu quero que a igreja veja isso, abra suas Bíblias no Evangelho de João, mais uma vez, capítulo 19, versículo 28, e depois vamos para o texto final. João 19, capítulo 28 ao 30. Amém? Peço que a igreja leia junto comigo, por favor. Vamos ler. Depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, para cumprir a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embebedaram de vinagre uma esponja e fixando-a num caniço de ísopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Aqui está a maior expressão de amor de Deus para os homens. Cristo morrendo, morte de cruz. A Bíblia diz que todos que eram crucificados se tornavam malditos. Cristo se torna maldição por nós. E Cristo, ele é tão lindo o sacrifício de Cristo, é tão maravilhoso, que quando Cristo diz assim, depois de ver que tudo estava consumado, a ideia é que ele cumpriu toda a justiça de Deus. Aí faltava um detalhe para cumprir todas as escrituras. Ele disse: tenho sede. Tenho sede. Então, aqueles homens tomam uma esponja e embebedam de vinagre, como está escrito que lhe dariam fel. A ideia que é essa: lhe dariam fel a beber. O que é o fel? É amargo, né? O vinagre é amargo. E dão a beber a Jesus. E agora Jesus diz assim: pronto, agora eu já cumpri. Todos os povos, raças, tribos, línguas e nações para mim, eles são meus. Ninguém pode tomar de mim. Cristo estava dizendo isso aqui quando ele disse: está consumado. Ele estava dizendo que comprou você, comprou cada um de nós na cruz do Calvário. Ele manifestou o seu amor de uma forma que nenhum homem na face da terra pode descrever com a sua palavra. Agora, irmãos, em Romanos capítulo 4, versículo 25. Texto já conhecido também. Amém? O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Cristo morre na cruz do Calvário. Está consumado. Eu comprei, eu paguei por eles. Eles são meus. Aqueles que morreram esperando por mim, aqueles que estavam presentes ali, que creram em mim, e aqueles que ainda haviam de crer. Nós somos o que Jesus falou, né? Não somos a ovelha daquele aprisco, mas do outro. É esse momento, nós, aqueles que depois daquele momento vieram a crer, nós gentios, povo escolhido de Deus. E aqui Deus mostra que tudo que Ele fez na morte e a ressurreição de Cristo tinha como seu propósito
nos justificar dos nossos pecados, chamar para si um povo santo, eleito, separado. Eu não somente citei o amor de Deus aqui, mas eu falei do contexto em que o amor de Deus estava sendo aplicado. Como é que Deus está aplicando o amor no meio de nós? Temos tomado o exemplo de Israel e vivemos da mesma forma que Israel vivia, ou buscamos nos santificar para Deus, vendo que nós não precisamos viver no pecado para que Deus manifeste o amor. Já manifestou. Cristo morreu e ressuscitou. Cristo já manifestou o seu amor. Como é que você vive para Deus? Qual é a prova do amor de Deus em você? Porque o versículo extra, ele diz que o amor de Deus ele mostra através da obra. Se você ama os mandamentos de Deus, aquele que diz amar a Deus e não obedece a Ele, o amor de Deus não está nele. 1 João capítulo 2, versículo 4. Aquele que diz amar a Deus, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Entretanto, todo aquele que ouve a palavra de Deus e obedece, nele o amor de Deus está aperfeiçoado. Então, a prova de que o amor de Deus está em você é a sua própria vida. É como você conduz os mandamentos de Deus na sua vida. Você não é salvo por obedecer os mandamentos de Deus, mas se você foi salvo, você obedece os mandamentos de Deus. É consequência. É impossível que alguém que foi eleito de Deus não obedeça os mandamentos de Deus. Ah, mas eu tenho um exemplo disso. Não. A gente não está falando de momentos de queda, está falando de constância. A vida do crente é uma constância. Você deve ser constante em obedecer a Deus. É constante. O pecado é um deslize. Se o pecado é o constante e o deslize é obedecer a Deus, você está invertendo as coisas. Isso não é vida de crente, não. Se a sua vida é viver em pecado e uma hora ou outra você consegue obedecer a Deus, você ainda não é crente, você ainda não se converteu verdadeiramente ao Senhor. Mas se você anda uma vida de santidade e posteriormente ainda comete pecado, é porque você realmente serve a Deus. É como a gente comentou lá com o irmão, que há promessas de Deus em que jamais alcançaremos no seu esplendor, a não ser na vida eterna. Como por exemplo, louvar ao Senhor segundo a sua grandeza. Alguém consegue louvar ao Senhor segundo o tamanho real de Deus? Não, a gente não consegue. Mas quando tentamos fazer, cumprimos a palavra. Como a gente comentou no encontro de casais que a gente teve lá na igreja do Reverendo. Estava comentando com um irmão lá exatamente sobre isso. Que alguns mandamentos de Deus a gente cumpre por buscar cumprir, por lutar para cumprir, por cumprir parceladamente, porque jamais cumpriremos nesse corpo de forma plena. Não é interessante que Deus diz assim: a ordem é essa, o teto é esse aqui, ó, mas você só consegue chegar aqui ou se arrastando, mas porque você chegou até aqui se arrastando, lutou para alcançar, luta para obedecer a Deus, você chega aqui em Cristo. Lutemos para obedecer a Deus. Vamos encerrar lá em João capítulo 3, versículo 16. Amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só lhe deu glória, louvado seja Deus.